Boa tarde, plateia. Depois de autênticas aulas de literatura, somos chamados para falar sobre hip-hop. É uma responsabilidade acrescida, considerando que durante aquilo que era a explanação do professor Luís Gonçalves apresentou críticas. Luís Mendonça, José Luís Mendonça, quando falava sobre os resgates do valor do panafricanismo, apresentou críticas diretas àquilo que é a recorrência feita pela juventude das artes provenientes da América. Em algum momento nós vamos esclarecer alguns pontos apresentados e tomamos nota daquela que foi a preocupação apresentada pelo professor. Vamos esclarecer alguns aspectos, mas temos o nosso programa. Durante a nossa explanação falaremos sobre a história, de uma breve história sobre a cultura de hip-hop, só para poder explicar para os presentes exatamente do que estamos a falar. Vamos fazer uma contextualização e depois então passar para a análise literária. Vamos falar sobre o MCing e vamos falar sobre o conhecimento. A história da cultura hip-hop, com o formato que tem atualmente, começa exatamente nos finais da década de 60 e princípios da década de 70, isso nos Estados Unidos, em Bronx. Algumas pessoas são indicadas como principais precursores desta cultura e, para tentar esclarecer, o hip-hop não é a música rap. O hip-hop é uma cultura com vários elementos e, dentre estes elementos, um deles acaba produzindo o rap. Okay. Dos precursores iniciais, nós temos o Afrika Bambaataa, indicado como padrinho da cultura hip-hop. Temos o Kool Herc, que é considerado como o pai da cultura hip-hop, e o Grandmaster Flash, considerado como inventor. Cada um deles teve contribuições relevantes e daí estarem a ser indicados como tal. Em Angola, a cultura hip-hop teve entrada nos finais da década de 80 e princípios da década de 90. Okay. Hoje nós gostaríamos de analisar dois elementos. A cultura hip-hop atualmente é representada por 9 elementos, mas nós estaremos a analisar principalmente 2 elementos. Um deles é o MCing, que é o responsável pela produção da música rap, e rap significa ritmo e poesia, daí o fator poesia, que está claramente para nós, que é um gênero literário, é que vai servir de base para a nossa análise literária. E o conhecimento, que é o elemento da cultura hip-hop responsável pela produção e divulgação de todo o conteúdo intelectual produzido dentro da cultura hip-hop. Exatamente. Vamos olhar para aqueles que são os conceitos de literatura que já foram apresentados pelo professor, de acordo com o dicionário de texto de história, que a literatura é a arte de criar e compor textos em que a linguagem é usada esteticamente, tendo idioma como linha de comunicação. A poesia, pode passar. Olhando para a poesia é um gênero literário caracterizado pela composição em versos estruturados de forma harmoniosa, também definida como sendo a manifestação da beleza estética retratada em palavras. Toda música rap é uma poesia ou um poema à espera de ser declamado. Eu vou convidar, pode passar para o slide seguinte, eu vou convidar algum declamador para poder declamar este verso. Okay? Algum declamador da plateia, por favor? Okay. Já tem um declamador? Eu, por favor. Posso declamar? Não, micro. Todo mundo vai ouvir. Claro, tem que ter um gato.
com toda a poesia. A partir do amo. Amo-te nas tuas mais variadas formas, incondicionalmente sem regras nem normas. Amo-te quando danças, foi assim que me apaixonei. Amo-te quando falas, foi assim que acreditei. Amo-te quando me tocas, deste jeito sou teu. Amo-te porque sabes de verdade quem sou eu. Palmas. Eu vou pedir agora ao Washapur, por favor, para ajudarmos a fazer então o enquadramento literário deste verso quanto ao posicionamento das rimas. Predominantemente, assim está correto, por rimas emparelhadas, ou seja, o rimo 2 a 2. Formas, normas, apaixonei, acreditei, teu, eu. Obrigado. Esta analogia mostra-nos claramente que temos um poema, okay? Isto é literatura, e agora eu vou fazer a apresentação deste mesmo poema como rap. Amo-te nas tuas mais variadas formas, incondicionalmente, sem regras nem normas. Amo-te quando danças, foi assim que me apaixonei. Amo-te quando falas, foi assim que acreditei. Amo-te quando me tocas deste jeito, sou teu. Amo-te porque sabes de verdade quem sou eu. Podemos passar para o slide seguinte? Okay. No entanto, a música rap foi produzida e começou por ser escrita por jovens sem qualquer instrução literária. E vou recorrer àquilo que já foi falado aqui em algum momento, que é uma citação do Benga Chito, em que ele diz que deixem os jovens criarem, que mais tarde irão classificar. E foi o que aconteceu exatamente com a música rap. Os jovens criaram, em algum momento houve necessidade de classificar aquilo que foi criado. E a música rap, ou a cultura hip-hop como um todo, dá liberdade aos seus agentes. E eles não recorreram simplesmente aos critérios convencionais da literatura, mas tiveram outros modelos para classificá-los. E nós temos aqui as classificações de acordo com os temas, as formas e as ferramentas ou os recursos que são usados para a composição deles. Em algum momento, esta classificação poderá coincidir com aquelas que são as classificações literárias. Mas quanto ao tema, nós podemos ter temas enquadrados em vida real, temas de ficção, temas polêmicos, temas conscientes e temas mais virados a festas ou a discotecas. Para as formas de composição, existem aquelas formas de batalha, formas conceituais, formas abstratas, lúdicas ou contos. As ferramentas usadas, nós podemos ter o imaginário, metáforas e analogias, gíria, vocabulário, o jogo de palavras e punchlines. Punchlines é um termo que mantemos em inglês porque a tradução não traduz exatamente aquilo que é a mensagem que este termo passa. Punchlines são aquelas linhas usadas no rap que é para poder passar uma mensagem dura, bater contra quem está ouvindo. Okay? Nós vamos fazer análise de alguns versos baseados nestes temas, ou nesta forma de classificação. Por favor. Temas com conteúdos polêmicos. Os conteúdos polêmicos são atribuídos àqueles poemas que trazem alguma informação que influencia negativamente a sociedade e que, em função disto, levanta algum tema para debate, são classificados como conteúdos polêmicos ou temas polêmicos. Eu vou pedir que avance, vamos analisar o verso seguinte. Ok? Sim. Conteúdo polêmico. Eu vou ler este poema
Por favor, prestem atenção, porque toda música rap traz alguma informação para aquelas pessoas sociólogos, psicólogos, pessoas interessadas em perceber o estado de uma sociedade. E Luther King já disse em algum momento que, pelo que os adolescentes pensam, se pode julgar uma sociedade. Então, estas mensagens transmitem o estado de espírito de uma camada juvenil. Okay? Eu vou passar a ler. Ela disse que é tropa e aguenta o barulho. Bota o volume no máximo e enrola o bagulho. Pegou, acendeu, por peito mandou umas, duas passas. E disse, baby, vais te sentir bem mal. Ela me disse, a amiga dela, como era bem bag, não demorou para ficar fumada. Parecia uma casa com empregada depois das 12. Lembro bom, não é da Rich Sense, seu Marley King, estalo soft, a dame ciente. Eu disse que não fumava e ela disse que eu sou fingido. Eu sei que és do elenco e no elenco são todos bandidos. Nós podemos olhar. Que mensagem, nós conseguimos olhar para a mensagem que está a ser passada, okay? E claramente este é um verso de uma música, Fumo no Ar, remix de uma outra música, lançada este ano. Nós, através desta mensagem, conseguimos perceber exatamente como é que estão as nossas jovens. Esta música faz referência a jovens que não querem os jovens sérios. Elas só querem fumo no ar. E fumo no ar é um termo que é usado para dizer que são jovens que fazem consumo de drogas. Sim, e o coro da música diz que ela quer um fumo no ar. Um fumo no ar. Eu que sou santo. Eu não. Então é esta mensagem que é passada. É uma chamada de atenção. Aquelas pessoas que estão preocupadas com a sociedade devem prestar atenção a isto. Daí ser um tema com conteúdo polêmico, porque desperta um certo debate. Naquilo que é a forma que é usada para a composição, nós temos aí as ilustrações, temos aí as gírias, temos os vocabulários e os jogos de palavras. Para exemplificar o jogo de palavras, vamos olhar para a frase em que ele diz que parecia uma casa com empregada depois das 12, arrumada. Para os mais jovens, certamente sabem que quando alguém numa festa já está arrumada, é porque consumiu álcool exageradamente e nem sequer consegue mais se movimentar. Exatamente. Obrigado. Esta foi a analogia para conteúdo polêmico. Por favor, slide seguinte. Ok. Vamos olhar para aqueles que são temas conscientes, que são temas enquadrados, em que o autor, ou o MC, traz uma temática de reflexão social, faz apelo a apresenta uma crítica ou uma analogia social que leva as pessoas também a refletirem sobre os seus comportamentos. Geralmente os temas apresentados ou são políticos ou são sociais. Okay? Vamos olhar para um tema. Este tema foi escrito no período 94 a 96, mais ou menos neste período, por um grupo, GC Unity. O grupo atualmente já está desfeito, mas é dos primeiros grupos de rap nacional. E o verso diz o seguinte: todo mundo comentava sem tentar compreender, e Paula já não tinha forças para se defender. Seu pai já não conversava, só gritava, ralhava. A mãe, que era amiga, agora condenava. Parecia que o mundo estava todo contra ela. O pai contra ela, a mãe contra ela, o mundo contra ela. E o que seria dela? Esta música, ou este verso enquadra-se, faz parte de uma música em que conta a história de uma jovem que teve a gravidez na adolescência, houve fuga à paternidade, porque o jovem que a engravidou não se responsabilizou. Os pais não deram o apoio necessário. Isto resultou numa gravidez conturbada. A jovem acabou por falecer na altura do parto. O refrão desta música só diz que já era tarde demais,
e não dava mais para voltar atrás. Este coro aplica-se primeiro para a situação do jovem da fuga à paternidade. Ela estava arrependida, já não podia fazer nada, e depois dela ter falecido, que os pais já não podiam ter feito nada, que podiam ter dado apoio anteriormente, e não deram, então ela faleceu e era tarde demais. Mais uma vez, uma chamada de atenção sobre um comportamento social. Naquilo que é a forma usada para a escrita, nós temos o conto, ou como é identificado em inglês, o storyteller. O que foi as ferramentas usadas para a escrita, nós temos a ilustração, vocabulário e analogias. Vamos fazer a análise de mais um verso, por favor. O seguinte. Ok. Vamos analisar aquilo que são versos ligados a tema de vida real, que geralmente são usados para retratar aspectos vividos por alguém. São situações reais da vida de alguém. Eu vou pedir que passe para o slide seguinte, porque são vários versos, nós vamos, em função do tempo, estamos a selecionar versos específicos. Ok, eu vou ler. São 6 da manhã, me levanto sem resmungar. Meu pai está a tomar banho, a minha mãe está a arrumar. Sou um puto de 8 anos em um seca de Luanda. Vou para a escola sem mata-bicho, sou pito quando regresso. Nasci no berço da miséria, minha vida é vivida no avesso. Mesmo sem tênis novo, eu nunca abaixo a cabeça. Estou sempre na sala quando a primeira aula começa. À tardinha tenho dinheiro para comprar o meu pau de moleque. A tardinha tenho dinheiro para caular o meu pé de moleque. Venci mais um dia, sou puto, mais um guerrilheiro do Musec. Este verso é extraído de uma música do MCK, Guerrilheiros do Musec. Quem faz este verso é o Keita Manhanda. E mais uma vez é a apresentação de um estado da sociedade. Isso é a vida real que alguém passou. Ele transformou isto em letras. Naquilo que é o tema usado, tema de vida real. A forma usada é o storyteller, ou conto. Okay? E os recursos usados para a composição é a analogia. Ele também usou a gíria em alguns aspectos. Okay. Para aquilo que é a poética, ou MC, era tudo o que tinha a apresentar. O Toyozone vai agora apresentar as questões ligadas ao conhecimento ou à gerência e produção de todo o conteúdo intelectual dentro da cultura hip-hop.